Galera, hoje eu vou fazer mais um torneio vou chamar agora de... Não vou chamar de o Super Hiper Mega Copa do Mundo. Agora esse vai ser o nome chamado de o maior torneio do mundo. Quem tiver esse título pode se gabar como o melhor time do mundo, porque é o maior torneio do mundo. Então vamos lá então. É melhor daquele título lá do Pilhas FC. Então vamos lá, 8 grupos. De quantos? 43 times. 32 classifica. Agora eu vou clicar em aleatório. E de volta. E de volta. Não. Esse lugar sim. Não. Número de telas 43. Então vamos lá então, galera. Mais um brasileiro não. Vamos fazer o maior torneio do mundo. Esse torneio vai ser o maior torneio do mundo disparado. Olha só, galera. Olha só os nossos times. Vamos lá. Sony Tuto versus Barrias FC. 1-0 Barrias. Mega Samuel FC e Sonic Paraense. 1-0 Sonic. Chelsea e Náutico. 3-2 pro Náutico. Futebol Guardião versus Barcas FC. 1-0 Futebol Guardião. Imonde versus Iago Futebol Clube. 1-0 Imonde. Shadow FC versus Palas FC. 1-0 Shadow. Barcelona versus Tigres FC. 2-1 Tigres. Seleção Venezuelana versus IGV. 1-0 IGV. E Caxias versus Pilhas FC. 3-0 Caxias. DFX versus Café FC. 2-1 Café FC. Sport FC versus Ibis. 0-0. Ultras FC versus Seleção Brasileira. 1-0 Seleção Brasileira. Platina FC versus Lamas FC. 1-0 Platina. Seleção Equatoriana versus Pedro L. 2-2. Teus FC versus Placas FC. 1-0 Teus. Major FC versus Seleção Colombiana. 3-2 Seleção Colombiana. Eu vou enfrentar o Mega Samuel FC. Até agora eu não joguei nenhum jogo. Vou jogar só depois contra o Mega Samuel FC. Real Madrid Reis. 3-2, 3-1 Real Madrid. Real Rive Calma Tufanin. 3-2 Calma Tufanin. Al Ittihad Padaria Sport Club. 3-3. Brasilas FC Sport FC. 1-0 Brasilas. Comercial FC e Shadow. 3-2 Comercial. Al Hilal e Al Ittihad, duelo saudita, 1-0 Al Hilal. Megazus FC e Megasoma FC, 3-3. Barcas FC e Real Riva, 1-0 Barcas. Souza versus Seleção Equatoriana, 2-0. Plácias FC e Aimonde, 2-2. Náutico e Ultras, 1-0. Café FC e Chelsea, 4-1 Chelsea, goleou. Teus FC e Tigres, 4-1 Tigres, goleou Teus. Calma Tufanin, Sony Tuto, 2-1 Sony Tuto. Sonic Paraense, Seleção Venezuelana, 1-0 Seleção da Venezuela. Padaria Sport Club e Major FC, 1-0 Padaria Sport Club. Seleção Brasileira e DFX, 3-2 DFX. Ibis contra Platina, 1-0 Platina. Iago Futebol Clube e Barcelona, 3-2.
Pedro L. Caxias. Vamos lá. 3, 2, 1 e 1-0 Caxias. Palas FC e Real Madrid. 3-2 Real Madrid. Barrias FC e Futebol Guardião. 2-1 Futebol Guardião. Lamas FC e Ibis. 1-0 Ibis. Reis FC e Palas. 3-2 Reis. Sonic Paraense e IGV. 0-0. O meu jogo vai ser lá. Eita. Aqui, ó. Vai ser contra a seleção venezuelana. Daqui a muitos jogos. Seleção colombiana e Padaria Sport Club. 1-0 Seleção colombiana. Pilhas FC e Pedro L. 1-1. Major FC e Al Hilal. 4-2 Al Hilal. Barcas FC e Barrias FC. 3-0 Barcas. Chelsea e DFX. 1-0 DFX. Seleção Brasileira e Náutico. 1-0 Seleção Brasileira. Caxias e Souza. 2-1 Souza. Ultras FC e Café FC. 3-1 Ultras. Futebol Guardião e Cauã Tofanin. Duelo de youtuber VFF. 4-2 Cauã. Real Madrid Comercial. 2-2. Real Rive e Sonituto. O 2-1 Real Riva. Aimon de Barcelona. 4-4. É agora, galera. Seleção venezuelana e Megazeus FC. 2-1 Megazeus. Teus FC e Iago Futebol Clube. 1-1. Platina FC e Brasilas. 2-1 Platina. Plácias FC e Tigres. 1-0 Plácias. Mega Samuel FC e Seleção Venezuelana. 2-1 para o Mega Samuel FC. Seleção Equatoriana e Caxias. 1-0 Caxias. Shadow FC e Real Madrid. 4-2 Shadow. Deixa eu ver. Mega Samuel FC e Mega Zeus FC caiu no mesmo grupo de novo. Sport FC e Platina. 0-0. Al Ittihad e Major. 1-0 Al Ittihad. Chelsea e Ultras. 1-1. Café FC e Seleção Brasileira. 1-0 Seleção Brasileira. Brasilas FC e Lamas FC. 2-1 Lamas. Mega Zeus FC e IGV. Lembrando que o IGV criou o meu escudo. 1-1. Deu empate. O Cauã Tofanin Barcas. 1-0 o Cauã Tofanin. Tá. Náutico e DFX. 3-2 DFX. Barrias e Real Riva. Vamos lá, né? 3-1 Real Riva. Souza e Pilhas. 4-4. E a Futebol Clube Plácias. 1-1. Sonituto e Futebol Guardião. 3-0 Futebol Guardião. Comercial FC e Reis FC. 1-0 Comercial. Al Hilal e Seleção Colombiana. 1-0 Seleção Colombiana. Barcelona e Teus. 1-0 Barcelona. Tigres FC e Monte. 1-0 Tigres. Pedro L. Souza. 1-1. Real Rive Futebol Guardião. 4-4. Ibis contra Brasilas. 2-1 Ibis. Palas FC Comercial. 0-0. Padaria Sport Clube Al Hilal. E Sonic Paraense Megazeus FC. 1-0 Sonic Paraense. Megazeus FC vs IGV. 3-2 Mega Samuel FC. Mega Samuel FC tá em primeiro agora. Barcelona e Plácias. 1-0 Plácias. Barrias FC e Cauã Tofanin. 2-1 Cauã. Ilhas FC e Seleção Equatoriana. 5-5. Que empate foi esse? 5-5 Nossa senhora, 5-5. Pega. Tigres e a Futebol Clube. 4-2. Náutico e Café FC. 4-3. O Café FC. DFX e Ultras. 4-3 pro Ultras.
Seleção colombiana e Al Ittihad, 2-1 Al Ittihad. Seleção brasileira e Chelsea, 2-1 Chelsea. Lamas FC e Sport FC, 1-0 Lamas. Barcas FC e Sonituto, 4-2 Barcas. Imonde Deus, 2-1 Imonde. Reis FC e Shadow, 3-3. Real Madrid Palas FC, 1-0 Palas. Platina FC e Ibis, 1-0 Platina. Caxias vs Pedro L, 1-0 Pedro L. Seleção venezuelana e Sonic Paraense, 3-1 Seleção venezuelana. TFX e Seleção brasileira, 1-1. Teus FC e Tigres, 1-0 Tigres. Major e Badari Sport Club, 3-2 Major. Al Ittihad Al Hilal, 2-2. Real Rive e Barcas FC, 1-0 Real 1-0 Real Viva pro Clube de Futebol. Futebol Guardião e Barrias FC, 2-1 Barrias. Shadow e Comercial FC, 1-0. Sport FC e Brasilas, 1-1. Imonde Plácias, 1-0 Plácias. Ultras FC e Náutico, 4-4. Mega Soma FC e Megazeus, 1-0 Megazeus. Megazeus agora tá em primeiro e o Mega Soma FC em segundo. Sonituto e Cauatufanim, 2-1 Sonituto. Café FC e Chelsea, 3-1 Café FC. Seleção Equatoriana e Souza, 1-0 Souza. Barcelona e Iago Futebol Clube, 1-0 Barcelona. Café FC e Ultras FC, 3-2 Café. O Pedro L e Pilhas FC, 1-0 Pedro L. Palas FC e Reis FC, 3-1 Palas. Ibis contra Lamas, 2-0 Ibis. Sonic Paraense e GV, 3-3. Padaria Sport Club e Seleção Colombiana, 1-0 Seleção Colombiana. Sonituto e Real Riva, Sonituto ganha de 1-0. Real Futebol Clube e Teus FC, 1-1. Al Hilal e Major, 2-1 Al Hilal. Barcelona e Imonde, 2-0 Imonde. Souza e Caxias, 2-1 Souza. Tigres e Plácias, 1-0 Plácias. Náutico e Seleção Brasileira, 3-1 Seleção Brasileira. Brasilas FC e Platina, 4-2 Brasilas. Comercial FC e Real Madrid, 2-2. Chelsea e DFX, 3-2 Chelsea. Cauatufanim e Futebol Guardião, 1-0 Futebol Guardião. Barrias FC e Barcas FC, 1-1. Megazeus FC e Seleção Venezuelana, 2-2. Major FC e Al Ittihad, 1-0 Al Ittihad. Barcas FC e Cauatufanim, 3-1 Cauatufanim. Platina FC e Sport FC, 3-2 Platina. Caxias e Seleção Equatoriana, 2-1 Seleção Equatoriana. Seleção Venezuelana e Mega Soma FC, 1-0 Mega Soma FC. Reis FC e Comercial, 3-2 Reis. Real Madrid Shadow, 0-0. Pilhas FC e Souza, 4-1 Souza. Imonde Tigres, 1-0 Imonde. Seleção Colombiana e Al Hilal, 1-0 Seleção Colombiana. IGV e Megazeus, 3-2 IGV. Teus FC e Barcelona, 1-0 Barcelona. Futebol Guardião e Sonituto, 2-1 Sonituto. Plácias FC e Iago, 3-1 Iago. DFX e Náutico, 4-4. Seleção Brasileira e Café FC, 1-1. Real Riva e Barrias FC, 1-0 Real Riva Clube de Futebol. Real Ultras FC e Chelsea, 1-0 Chelsea. Lamas FC e Brasilas, 0-0. Megazeus FC e Sonic Paraense, 2-1 Sonic Paraense. O Megazeus FC está em quarto lugar. Al Hilal e Badari Sport Club, 1-1.
Pera aí, quanto que tá o segundo? Seleção venezuelana. Vamos lá. Próximo jogo. Seleção equatoriana e Pilhas. 1-0 Seleção equatoriana. Souza e Pedro L. 2-1 Souza. Brasilas e Ibis. 2-1 Ibis. Mega Soma FC e IGV. 2-1 IGV. Comercial FC e Palas. 3-0 Comercial. Sonituto e Barcas FC. 2-2. Ultras FC e DFX. 2-0 Ultras. Chelsea Seleção Brasileira. 1-0. Teios FC e Monde. 1-0 Teios. Seleção colombiana e Al Ittihad. 3-2 Al Ittihad. Iago Futebol Clube e Tigres. 2-2. Sport FC e Lamas. 2-2. Cauã Tofanim Barrias. 2-1 Cauã. Futebol Guardião Real Riva. 2-1 Real Riva. Barcelona e Plácias. 4-4. Café FC e Náutico. 1-1. Shadow FC e Reis. 2-1 Shadow. Pilhas FC e Caxias. 2-0 Pilhas. IGV e Seleção Venezuelana. 4-4. Deu jogão, mas ainda não tá classificada ainda. Seleção colombiana e Major. 1-0 Major. Reis FC e Real Madrid. 1-1. Lamas FC e Platina. 2-2. Futebol Guardião e Barcas. 1-0 Futebol Guardião. Ibis contra Sport FC. 3-2. Cauã Tofanim e Real Riva. 3-2 Real Riva. Padaria Sport Club e Al Ittihad. 2-2. Barrias FC e Sonituto. 2-0 Barrias. Mega Soma FC e Sonic. 2-1 Mega Soma FC. Iaco Futebol Clube e Eimonde. 3-0. Palas FC e Shadow. 1-0 Palas. Tigres FC e Barcelona. 1-0 Barcelona. Pedro L. Seleção Equatoriana. 1-0. Teios FC e Plácias. 3-3. Seleção Brasileira e Ultras. 1-0 Seleção Brasileira. Náutico e Chelsea. 1-0 Náutico. E pra fechar, Café FC e DFX. 1-0. Vamos lá. Os classificados são Al Ittihad, Seleção Colombiana, Al Hilal, Padaria Sport Club, Comercial, Shadow, Real Madrid, Palas, IGV, Mega Soma FC, Sonic, Paraense, Mega Zeus FC, Iago Futebol Clube, Plácias FC, Barcelona, Imonde, Platina, Ibis, Lamas FC, Brasilas, Real Riva, Clube de Futebol, Cauã Tofanim, Futebol Guardião, Sonituto, Seleção Brasileira, Ultras FC, DFX, Café FC, Souza, Seleção Equatoriana, Caxias e Pedro L. Próximo, vamos para Round of 32. Palas FC e Al Ittihad 0-0. Al Hilal e Shadow 1-0 Al Hilal. E Monte vs IGV 3-0 IGV. Sonic Paraense Plácias 3-2 Sonic. Blocos Sonituto e Platina 2-1 Platina. Lamas FC e Cauã Tofanim 1-0 Lamas. Pedro L. Seleção Brasileira 2-0 Seleção Brasileira. DFX e Seleção Equatoriana 3-1. Padaria Sport Clube Comercial 1-0 Comercial. Real Madrid Seleção Colombiana 2-1 Seleção Colombiana. Mega Zeus vs Iago 4-4. Mega Soma FC e Barcelona 3-3. Futebol Guardião Ibis, Futebol Guardião ainda não. Tem ainda Brasilas Real Riva 4-2 Brasilas. Futebol Guardião Ibis 2-1 Futebol Guardião. Café FC e Souza 1-0 Souza. O Pilhas não foi classificado, gente. Caxias e Ultras 1-0 Caxias.
Jogo de volta. Al-Ittihad Palace, 4-1 Al-Ittihad. Shadow FC e Al-Hilal, 1-0 Al-Hilal. IGV e Imond, 1-0 Imond. Palace FC e Sonic Paraense, 2-1 Sonic Paraense. Platina FC e Sonituto, 1-0 Sonituto. Sonituto passa do Platina nos pênaltis, 11-10. Que jogo nos pênaltis. Cauã Tufanin Lamas, 2-0 Cauã Tufanin, virou agregado. Seleção brasileira e Pedro L, 1-0 Pedro L, mas a seleção brasileira avança por fazer 2-0 na ida. DFX e seleção equatoriana, 2-1, mas o DFX avança por fazer 3-1 na ida. Comercial FC e Padaria Sport Club, 1-0 Comercial. Seleção colombiana e Real Madrid, 3-2 Real Madrid, e o Real Madrid passa nos pênaltis. Mega Zeus FC e Real Futebol Clube, 2-1 Mega Zeus. Mega Soma FC e Barcelona, 1-0 Mega Soma FC. Real Riva Clube de Futebol e Brasilas, 2-1 Real Riva. Ibis contra Futebol Guardião, 3-1 Ibis, virou agregado. Souza e Café FC, 1-0 Café, e passa nos pênaltis o Café FC. Última rodada, última partida, Caxias e Ultras FC, 1-0 Caxias. Oitavas de final, Al-Ittihad e Al-Hilal, duelo árabe, 2-1 Al-Hilal. IGV e Sonic Paraense, 3-1 IGV. Sonituto e Cauã Tufanin, 0-0. Seleção brasileira e DFX, 1-0 Seleção brasileira. Comercial FC e Real Madrid, 1-1. Mega Samuel FC e Mega Zeus FC, 0-0. Brasilas FC e Ibis, 2-1 Ibis. Café FC e Caxias, 1-0 Caxias. Jogo da volta, Al-Hilal e Al-Ittihad, 2-1 Al-Hilal. Sonic Paraense e IGV, 1-1. Cauã Tufanin e Sonituto, 2-2, e o Cauã Tufanin passa nos pênaltis, 4-3. Seleção brasileira e DFX, seleção brasileira ganha de 3-2. Real Madrid Comercial, 3-0 Comercial. Mega Zeus e Mega Samuel FC, 3-2 Mega Zeus. Mega Samuel FC eliminado. Ibis contra Brasilas, 1-0 Brasilas, mas o Ibis passa do mesmo jeito nos pênaltis. Caxias e Café FC, 2-1 Caxias. Quartas de final, Al-Hilal e IGV, 1-0 Al-Hilal. Cauã Tufanin e Seleção Brasileira, 1-0 Seleção Brasileira. Comercial e Mega Zeus FC, 2-1 Mega Zeus FC. Caxias e Ibis, 0-0. Jogo da volta, IGV e Al-Hilal, 1-0 Al-Hilal. Seleção Brasileira e Cauã Tufanin, 3-0 Seleção Brasileira. Mega Zeus FC e Comercial, 1-0 Comercial, mas o Mega Zeus passa nos pênaltis, 9-8. Ibis contra Caxias, 2-0 Ibis. Semifinal, Al-Hilal e Seleção Brasileira, 2-0 Seleção Brasileira. Ibis e Mega Zeus FC, 1-0 Ibis. Seleção Brasileira e Al-Hilal, 2-0 Seleção Brasileira. Mega Zeus FC e Ibis, 1-0 Ibis. Ibis na final contra a Seleção Brasileira. Al-Hilal e Mega Zeus FC, 3-0 Mega Zeus FC. Pelo menos conseguiu o terceiro lugar. Seleção Brasileira e Ibis. Seleção Brasileira é campeã. Seleção Brasileira é campeã do maior torneio do mundo. Mano, meu Deus do céu, a seleção brasileira conseguiu ganhar o maior torneio do mundo.
Acabou. É campeão do maior torneio do mundo, a seleção brasileira. Contra o Ibis. A seleção brasileira é campeã. Tadadã, 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 tadadã. Acabou. É, é campeã do maior torneio do mundo.